A senhora tem a guarda dela e a senhora a chama de filha, apesar de a senhora ser a avó dela. Eu sou avó e mãe, porque eu peguei ela com 27 dias nascida pra mim, é minha. Ninguém toma, eu não deixo. Esta é a família de uma adolescente hoje com 14 anos. Escondem o rosto por uma questão de segurança. 4 anos atrás, eles tiveram a intimidade invadida durante um momento traumático. Nossa, destruiu a família toda, na verdade, né? Desmoronou toda a estrutura da família. A senhora teve a casa invadida. Invadida por um... Eu nunca tinha visto na minha vida. Ainda veio aqui dar uma palavra para a senhora. Sabia que a senhora não pode fazer aborto da sua filha? Por quê? Porque não pode, porque a senhora está pecando, que a senhora está fazendo um negócio que Deus não gosta. O que a senhora fez? Aí eu falei assim, ei, moço, a filha é minha, nela manda sou eu, então se ela não quer, eu também não quero. A menina foi estuprada pelo tio. Ele continua preso. A senhora, em algum momento, suspeitou dele? De jeito nenhum. O que aconteceu, eu fiquei de boca aberta. Eu nunca imaginava. Ele ameaçava ela? Ameaçava, dizia que se ela falasse alguma coisa, ia matar o pai dela, ia matar eu, ia matar o avô, os tios, e principalmente a tia que ela gostava muito, que era a mulher dele. Mato todo mundo e vou embora. Era agosto de 2020, a interrupção da gravidez de uma criança de 10 anos que era estuprada pelo tio chocou o Brasil. Uma menina de 10 anos que precisou entrar escondida no hospital para fazer algo que ela e a família queriam e que tinha todo o amparo da lei. Foi uma descoberta tardia, por ser uma menina, por ter medo das ameaças que ela estava sofrendo. Ela não conhecia o seu corpo. Ela foi levada pela família para o hospital da cidade. Naquele hospital foi confirmada a gestação, mas dali ela foi retirada da família. Ela passou alguns dias no abrigo e somente após uma sentença judicial é que ela foi levada para um hospital de referência e, na sequência, após ser negado o procedimento, ela foi levada para Pernambuco. Ontem, pela primeira vez, a família decidiu falar. Ficou uma ferida muito grande. Criança não pode ser mãe, então não é que criança vai ter a criança. Não tem isso condição. Esta semana, diferentes vozes ecoaram pelo país. Nas redes sociais, nas ruas, protestos em vários estados, na maioria de mulheres, mas também de homens, entidades civis e artistas. Então, quer dizer, os estupradores, pelo Congresso, têm mais direitos do que as crianças e mulheres que são estupradas. As vítimas precisam de atendimento médico urgente para ter acesso a medicamentos que evitem gravidez e doenças. Precisa também de apoio se precisar interromper a gravidez decorrente do estupro. Alguns defenderam o projeto. Todo aborto é o assassinato de um inocente. Então, mesmo nos casos mais extremos, como por exemplo um estupro, o assassinato da criança não apaga o crime, né? Não vai fazer com que aquele trauma vá embora. Após 22 semanas de gestação, o feto já tem a possibilidade de viver fora do útero, ou seja, de nascer, e quem não quiser criar o filho pode entregar o filho para adoção. O projeto de lei quer equiparar o aborto legal em caso de estupro ao crime de homicídio após 22 semanas de gestação. Na última quarta-feira, os deputados decidiram em 23 segundos que o PL 1904/24 vai tramitar em regime de urgência, ou seja, passando direto para votação em plenário, sem análise de comissão, como é o procedimento habitual. O aborto no Brasil só é permitido em 3 casos: se a gravidez for resultante de um estupro, se colocar a vida da mãe em risco ou se o feto for anencéfalo. Nessas 3 situações, o aborto é legal e não existe nenhum limite de tempo de gestação para que o procedimento seja feito. Agora, fora esses 3 cenários, o aborto não é permitido no Brasil e é crime.
A proposta, que deve entrar em votação no plenário da Câmara, atribui uma pena quando o aborto ocorrer depois da 22ª semana de gestação. O procedimento seria considerado, então, um homicídio, com pena de 6 a 20 anos de prisão, tanto para a grávida quanto para quem ajudá-la a abortar. O projeto não altera a lei nos casos de anencefalia e de gravidez com risco para a mãe. É um absurdo ela ser punida, porque ela já é punida, ela já foi estuprada. Ela não quer continuar a gravidez, ela não é por maldade que ela ultrapassa 22 semanas, é porque o Estado não oferece o abortamento no seu município. Olímpio Barbosa de Moraes Filho é diretor do CISAM, o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, no Recife. Foi ele quem atendeu a vítima capixaba de 10 anos em 2020. A avó me percebeu abaixo de 22 semanas, 19 semanas. Mas ela foi obstruída de ter acesso ao serviço em Vitória, que por norma técnica de lá, a conduta, eles têm um limite de 22 semanas. Né? Mas a lei não proíbe acima de 22 semanas. O Conselho Federal de Medicina publicou em abril no Diário Oficial da União uma nova resolução que proíbe os médicos de fazerem a sistolia fetal, um procedimento usado para a interrupção da gravidez após 22 semanas nos casos de aborto legal decorrentes de estupro. Na prática, a norma contraria a lei, que não estabelece um limite máximo. Porém, a resolução foi suspensa em caráter liminar pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o doutor Olímpio Barbosa, apenas 3% dos mais de 5.000 municípios brasileiros possuem atendimento no SUS para o aborto legal. A menina estuprada, uma mulher estuprada, ela quer ser atendida o mais rápido possível. É que o Brasil não permite. Então ela está sendo punida várias vezes. E agora, proibir? A gente está realmente botando uma pá de cal nesta menina que já está nessa situação de extrema vulnerabilidade psicológica, emocional, social. E aí você pega e diz, não, minha filha, você está grávida do seu pai, mas você vai ter que ter esse filho sim, porque o Estado resolveu que você vai ter que ter esse filho. No Congresso, o assunto também dividiu opiniões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o projeto de lei ainda não foi aprovado e que terá uma relatora mulher. O tema é polêmico, se não tiver apoio, ele não será aprovado, ele não será sequer discutido. O relator, que eu já fiz compromisso com a bancada feminina, que nesse projeto será uma parlamentar moderada, que não defenda posições nem pró e nem contra, portanto sem assodamento, sem nenhum tipo de especulação. Ninguém é a favor de estuprador e muito menos contra a vítima do estupro. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco garantiu que a casa vai respeitar os trâmites e que a proposta passará por comissões antes de ir à votação. Um projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão e muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele. Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele. No encerramento da cúpula do G7 na Itália, o presidente Lula criticou o projeto de lei. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É, no mínimo, uma insanidade isso. Fantástico veio conversar neste domingo com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Ele é autor do projeto de lei 1904/24. Deputado, por que tramitar esse projeto em regime de urgência? Por que não fazer o caminho tradicional, passando pelas comissões? Na verdade, o projeto é uma reação à ação do PSOL junto ao Supremo Tribunal Federal, com a DPF, pedindo a sustação de um ato do Conselho Federal de Medicina, e o ministro Alexandre de Moraes deu liminarmente essa sustação. A cestolia é um procedimento médico que coloca uma injeção no coração do bebê,
e ele tem um infarto fulminante. Nós estamos tratando aqui não de embriões no primeiro, no segundo mês. Nós estamos tratando de vidas com 5 meses e 2 semanas. São as 22 semanas. O PL cita, por exemplo, o caso da menina de 10 anos, lá do Espírito Santo, que foi violentada pelo tio em 2020. Ela teria ou não direito ao aborto, na sua opinião? Ela é inimputável. Quem disse isso é a lei brasileira. Ela jamais seria punida por isso. Aqui, este projeto é tão light que só pune depois de 5 meses e meio de gestação, que é uma vida, segundo a OMS e segundo o Conselho Federal de Medicina. Eu estou preocupado com este bebê e, lógico, esta menina jamais seria imputável, porque quem garante isso é o Código Penal brasileiro. No entanto, no texto do projeto de lei não há qualquer referência a isso. Inimputáveis são os menores de idade até 12 anos. O deputado, membro da bancada evangélica, não mencionou que menores de idade acima dos 12 anos respondem por ato infracionário, são apreendidos e cumprem medidas socioeducativas. O senhor concordaria em mexer no texto até a votação do mérito, para não alterar o que é permitido hoje e garantido por lei? É natural que ao longo da construção de um projeto de lei na Câmara existam ajustes. Eu não gostaria e não vou aceitar que existe ajuste para minimizar o que a gente está fazendo. Agora, para aumentar, por exemplo, se a relatora, ao ser nomeada, quiser inserir pena maior para o estuprador, eu apoio e incentivo enormemente. Agora, o cerne do projeto, a defesa do bebê indefeso de 5 meses e meio, eu não vou abrir mão em nenhum ponto. Tirar a pena da vítima, o senhor não abre mão? Não, porque essa pena, quem vai decidir é o juiz a seu critério. Já está excetuado no parágrafo único que o juiz, inclusive, pode não aplicar a pena se ele entender assim. Então, o projeto é muito light, o projeto não é radical como as abortistas e as feministas estão querendo colocá-lo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota em que considera importante a aprovação do projeto de lei. Na nota, a CNBB diz: é ilusão pensar que matar o bebê seja uma solução. O aborto também traz para a gestante grande sofrimento físico, mental e espiritual, algumas vezes até a morte. Já a primeira-dama, Janja da Silva, se posicionou contra o projeto de lei nas redes sociais. Ela postou: isso ataca a dignidade das mulheres e meninas, garantida pela Constituição Cidadã. É um absurdo e retrocede em nossos direitos. Ninguém está discutindo a legalização do aborto neste momento. O que a gente está discutindo agora é garantir a meninas e mulheres vítimas de extrema violência o direito de interromperem uma gestação e conseguirem se recuperar minimamente de traumas psicológicos gerados por esta violência. Isso é uma coisa tão absurda que imaginar que alguém defenda isso. É muito triste. É uma sociedade misógina, que tem ódio às mulheres. É tudo hipocrisia, né? Que a gente sabe que quando acontece com a família, eles pensam diferente. Eu tiro pela minha, que me dá até hoje, e vai ficar me doendo com essa minha vida. Não adianta, que não vai sair de mim. Até hoje, faz 4 anos, eu olho para minha filha, eu sofro. Eu olho para minha filha, dói.